A Petrobras anunciou na última sexta-feira, 8 de outubro, que vai reajustar o preço da gasolina e do gás de cozinha, GLP, para suas distribuidoras. O aumento começou no sábado e é de 7,2% em cada produto. Professor Braz Paulo, como você vê todo esse cenário? Guilherme, alegria imensa falar com você, falar com a nossa audiência. Talvez na conversa de hoje a gente não traga nada de efetivamente novo, mas eu vou só mudar um pouco da abordagem, porque na verdade é terrível, né? E veja, eu estou falando aqui num aspecto econômico, eu quero muito me ater, não é a minha área preferencial, mas é uma área que não tem como fugir. Em termos econômicos, todo aumento de combustível ele gera um efeito cascata que é terrível. E é terrível por quê? Primeiro, ele espreme a qualidade de vida daqueles que são mais pobres, e é direto. Você fala, mas o cara não tem carro, ele não tem moto, né? O que tem a ver? Primeiro que no Brasil, a grande maioria da população ele precisa do gás de cozinha, ou seja, ele precisa para preparar o alimento, ele precisa para ter o fogo em casa. E sempre que esse botijão sobe, essa pessoa ela piora a sua qualidade de vida, porque nós não temos aumento de renda. E existe uma parcela da população que, além de não ter o aumento de renda, não tem renda. E aí vai se somando uma sorte, né, de problemas, de dificuldades, pessoas que estão em subemprego, pessoas que estão aguardando aí o auxílio do Estado, auxílio de município, né, auxílios. Mas auxílios são o que são, auxílios. Ele não é um valor que permita à pessoa sobreviver dele, ele é tão somente um complemento de renda. Então, ao olhar o efeito cascata, o efeito direto na questão do frete, portanto, todos os produtos sobem juntos. E uma informação que já veio para nós agora recente é que os cálculos da inflação já ultrapassaram 10%. E que países do mesmo padrão do nosso estão aí com uma inflação pela metade. Então, ao olhar para esse cenário, né, os nossos legisladores, os nossos governos, eles deveriam fazer um grande pacto, uma grande parceria, um grande estudo para que conseguissem reduzir esses valores, mas não de uma forma esporádica, ou mesmo de uma forma simplesmente temporária, mas é mudar o sistema pelo qual se é calculado impostos. Era preciso que nós tivéssemos outras alternativas que não tão somente responder ao que acontece ao mercado internacional e imediatamente fazer o aumento desses preços aqui no Brasil. Brás, e a população será muito impactada aí com esse aumento. Como você disse, é uma necessidade, a gente precisa desses produtos, né? Não tem como ficar sem o gás de cozinha, não tem como ficar também sem a gasolina. Em muitos casos, muitas pessoas precisam da gasolina para trabalhar, como é o caso dos motoristas de aplicativo e outras pessoas que trabalham com o carro, com o automóvel. Então, Guilherme, eu estava até estudando um pouco mais sobre esse assunto e uma das coisas que seriam possíveis de se fazer é justamente um fundo regulador, né? Como se fosse uma poupança, aonde o governo pudesse ter recursos para que não precisasse repassar a integralidade esses valores, principalmente para as pessoas mais carentes. Quando a gente pensa, por exemplo, o indivíduo que é caminhoneiro, a empresa de transporte, eu sei que é difícil, não é fácil, porque quando nós falamos em setores no Brasil, quando você favorece um setor, os outros gritam. Mas veja, não tem saída, por exemplo, se aumenta o diesel e não há nenhum tipo ou de subsídio ou não há nenhum tipo de melhoria na condição do caminhoneiro, seja o de frota, ou seja aquele individual, para comprar esse combustível, ele vai repassar o custo. E aqueles que conseguirem manter-se no mercado, mesmo que ele aumente o frete, ele aumenta o frete, ele passa a ganhar um pouco melhor, mas o efeito cascata continua. Então,
A ideia de um fundo regulador, a ideia de se ter uma poupança para que você possa equilibrar, principalmente para grupos específicos, esse custo do combustível, é uma ideia que deveria ser estudada pelo governo. Alguns parlamentares já começam a falar nesse assunto. A própria questão do ICMS, a Câmara já vem trabalhando nesse sentido, mas era para aproveitar esse momento, que é crítico, e que se fizesse um grande debate, que aí sim é um debate importante. Muitos dos debates que estão colocados hoje são debates que vão do nada para lugar nenhum, mas esse seria um debate aonde esse governo prestaria um grande serviço à nação, porque deixaria mecanismos aonde, quando o mercado externo extrapolasse os preços, ou quando a nossa economia estivesse fragilizada, nós pelo menos saberíamos que os combustíveis e o gás de cozinha, principalmente para as pessoas mais carentes, ele teria ali um preço mínimo, um preço possível, um preço razoável. Barato nunca será, mas pelo menos um preço acessível. Ou seja, a pessoa vai ser capaz de comprar tanto combustível quanto gás de cozinha. Então, falando sobre o aumento da gasolina e também do gás de cozinha, conversamos com o professor Braz Paulo, comentarista aqui do Sistema Clube. Para a Rádio Clube 98, o repórter Guilherme Camargos. Audio Jungle.